Eu vou pedir para você abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 16, a partir do verso 9. Eu vou ler do versículo de número 9 até o verso de número 11. Marcos 16. Estamos findando o domingo de Páscoa, portanto, eu queria mais uma vez neste dia falar sobre a Páscoa de Cristo, a Páscoa do Cordeiro, a ressurreição do nosso Senhor, que se entregou na cruz do Calvário para perdoar as nossas vidas dos nossos pecados. E como essa mensagem de perdão trouxe esperança, ânimo, para que nós pudéssemos prosseguir. Marcos 16, versículos 9, 10 e 11 diz assim: Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no domingo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Uma palavra de ânimo aos que eram amigos de Jesus e estavam tristes devido à sua morte. Uma palavra que, segundo o relato do evangelista Marcos, eles ficaram sem acreditar. Esta reação dos discípulos não é de descrença. O não acreditar é de espanto, é de admiração, é de surpresa. Quando uma notícia chega a nós tão surpreendente que você diz assim, não acredito. Esses homens e estas mulheres que andaram ao lado de Jesus, ouvindo sua mensagem, estabelecendo um relacionamento próximo com ele, não só de discípulos que aprendiam a respeito da interpretação das Escrituras e da forma como deveria viver, mas um grupo que criou um vínculo afetivo com Jesus e por isso estabeleceu uma relação afetuosa. Eles se admiraram da notícia de que Jesus havia ressuscitado, que havia sido visto por Maria Madalena. A alegria era tão grande da ressurreição que eles prosseguiram com o coração fortalecido durante toda a caminhada a partir de então. Nós teremos outros relatos que mostrará Jesus se revelando a eles, encontro de Jesus com os apóstolos, encontro de Jesus com outras pessoas, mas a primeira notícia que nós vamos tendo são essas, de que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. E a ressurreição de Jesus foi para que a vida humana tivesse um propósito e uma nova perspectiva, uma nova forma de enxergar a vida. Hoje pela manhã, nós lemos o relato da ressurreição no Evangelho de Mateus, falando sobre o momento em que as 2 mulheres vão ao sepulcro e ouvem a voz do anjo de que Jesus estava vivo. E elas vão apavoradas, desesperadas com a notícia, para poder falar com os discípulos. E Jesus se apresenta a elas dizendo para que não tenham medo, que ele havia ressuscitado. Mas nesse texto que acabamos de ler, o foco, na minha perspectiva, na minha leitura, é de como esse Senhor, Cristo ressurreto, nos dá uma nova compreensão da vida. Uma vida não só transformada, mas uma vida liberta. Os versos, eles fazem questão de narrar que Jesus, que ressuscitou no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual ele havia expelido 7 demônios. Não é à toa que Marcos identifica Maria Madalena como uma mulher que foi liberta. O que Marcos enfatiza é que a presença de Jesus traz libertação. O convívio com Jesus, a relação com Jesus, a dependência de Jesus, traz libertação.
é enfatizado nesses versículos algo que Jesus fez durante o seu ministério e algo que Jesus continua fazendo após a ressurreição. A morte que está no intervalo desses dois eventos, morte e ressurreição, trouxe libertação. Jesus, durante o seu ministério, promoveu a libertação. Jesus, após a ressurreição, continuou trazendo libertação. Madalena, dos espíritos malignos, e os amigos de Jesus, da tristeza e do sofrimento que tomava conta do coração deles. Jesus se revela como aquele que nos liberta. Até porque a Páscoa do Cordeiro, a ressurreição de Jesus, fala a respeito desse processo de libertação que nos foi dado por meio do sacrifício de Jesus. No Antigo Testamento, o povo celebrou a Páscoa. Nós conhecemos bem os relatos da primeira Páscoa, quando o povo estava cativo no Egito, e o Senhor ouviu a voz de sofrimento do seu povo, se compadeceu deles e decidiu libertá-los. Deus orienta como o povo deveria celebrar a Páscoa, matando um cordeiro e comendo toda aquela refeição com sua família. Se não fosse suficiente, convidaria os vizinhos. Deveriam passar o sangue do animal nos batentes das portas, comer pães asmos, ervas amargas. E aquela era a primeira Páscoa. Deveria deixar tudo pronto, porque eles sairiam da terra do Egito em direção à terra prometida. A Páscoa é a libertação. E nós somos bem instruídos em relação a isto. Hoje, depois do nosso culto pela manhã, eu precisei passar no supermercado para pegar algumas coisas para o almoço, porque eu tenho que cozinhar todo domingo, irmãos. Tá fácil a vida, não. E eu fui no supermercado, e quando eu estava na fila, tinha um casal na minha frente, um casal jovem. E a menina pegou o celular dela e pesquisou no Google o que era Páscoa. A conversa dela com o namorado era assim: olha, a Páscoa parece que foi feita a primeira vez no Egito. E a surpresa dela, o espanto dela, porque provavelmente não foi ensinado a ela o que foi a primeira Páscoa. Mas nós que estamos aqui, pelo menos a maioria de nós, temos muito claro que essa Páscoa foi realizada pelos judeus no Antigo Testamento. Páscoa significa passagem. Pechá é essa libertação em que o povo sai de um estado para outro. De um estado de escravidão para um estado de povo liberto. Eram escravos na terra do Egito, mas passaram da condição de escravos para homens e mulheres livres na terra a qual o Senhor lhes havia prometido. É uma passagem. E quando nós vemos Jesus Cristo se entregando como Cordeiro de Deus na cruz, se sacrificando em nosso favor, celebrando o que nós chamamos de Páscoa cristã hoje, o que Jesus fez por nós é nos dar essa passagem, essa libertação. Nós somos libertos. Nós fomos libertos do poder do pecado que nos tornou escravos. Na teologia paulina, esse termo é muito explorado. Outrora vós fostes escravos do pecado, porém agora vós sois livres. E nós vemos que com a morte de Jesus, nós fomos libertos. Maria Madalena foi liberta. Os discípulos foram libertos. A libertação se refere tanto às coisas que envolvem este mundo, as coisas materiais, as coisas que estão ao nosso redor, que podemos ver, tocar, experimentar, quanto uma libertação espiritual em relação àquilo que está além do que nós simplesmente vemos e tocamos. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos de maneira sintetizada coisas espirituais e coisas naturais.
Nós vemos desde a possessão até a tristeza que abate. E Jesus traz esperança a Maria Madalena, que era possessa, e traz esperança aos discípulos que estão entristecidos, mostrando que nessa nova vida que Ele nos concede por meio da sua ressurreição, é uma vida que nos traz uma nova perspectiva de como prosseguiremos na nossa jornada. Jesus ressurreto nos traz uma nova perspectiva de como enfrentamos tudo ao nosso redor. Libertação. Uma libertação que, na minha perspectiva, não pode se resumir tão somente à vida após a morte, ao porvir. Nós trabalhamos muito no meio do cristianismo, na teologia cristã, e isso está correto, que nós fomos libertos do pecado, da penalidade do pecado, que quando estivermos com o Senhor na glória, lá não haverá mais pecado, nós teremos um corpo glorificado, e o pecado que tenazmente nos assedia aqui não existirá lá, porque lá tudo é perfeito. Mas nós precisamos entender que essa libertação que teremos de maneira completa na glória é uma libertação que se manifesta agora também. Nós precisamos em Cristo ver a libertação que de fato Ele nos dá daquilo que nos oprime, daquilo que nos maltrata, daquilo que não está de acordo com os valores do reino neste mundo. Por isso a libertação de Maria Madalena dos espíritos malignos. A expressão da libertação é a expressão de alguém que deixou de viver sobre o sistema e as hostes deste mundo, mas começou a viver agora numa perspectiva do reino. Libertação. E quantas coisas nos oprimem nos dias de hoje, quantas coisas. Quantas coisas nos assedia, quantas coisas tentam tomar o nosso coração, quantas situações e circunstâncias tentam nos dominar. E só Cristo Jesus para nos libertar. Só em Cristo conseguimos ter uma consciência voltada para o reino e não para os valores deste mundo. Só em Cristo. Tristeza, inquietação, desânimo, abatimento, todas essas coisas são naturais a nós. Nós somos falhos, limitados. Nós nos cansamos. Nós nos entristecemos. Nós sofremos. Mas a presença de Cristo é o que nos ajuda a lidar com toda esta questão da natureza pecaminosa do ser humano, para que nós possamos prosseguir com os olhos fixos em Jesus. Libertação. Porque se não for a graça de Deus em Cristo Jesus, a tristeza nos consome, a angústia nos consome. O cansaço não só nos faz sentir as forças esvaindo, mas o cansaço muitas vezes nos domina de tal forma que não queremos mais viver. E aí Cristo, ressuscitado dentre os mortos, nos renova a cada novo dia para viver mais um dia para a glória dele. Uma nova vida em Cristo Jesus. Essa passagem, a ressurreição de Cristo Jesus, nos traz uma nova vida, uma nova perspectiva. E foi isto que Maria Madalena fez questão de anunciar aos companheiros de Jesus. Maria Madalena, que foi liberta pelo Senhor durante o seu ministério dos espíritos malignos, ao saber e ao ver que Cristo Jesus havia ressuscitado dentre os mortos, ela não se conteve de tanta alegria e foi anunciar aos companheiros de Jesus. E esses homens e mulheres que estavam tristes e choravam, foram consolados. Esse texto traz para nós não só a confirmação de que em Cristo as nossas vidas são transformadas, restauradas, libertas, mas também nos traz a responsabilidade que temos de anunciar as boas novas do Evangelho, de anunciar o que Cristo Jesus fez por nós e o que Cristo Jesus faz por aqueles que nele crê. Anunciar, falar, declarar. Tem pessoas que estão sedentas do Evangelho de Cristo. Pessoas que não conhecem a fundo a mensagem da Páscoa. O que para você, o que para mim é tão
comum, porque passamos anos ouvindo. Talvez você nasceu crescendo, educado na igreja, todos os anos, chega a Páscoa, é a mesma história. E você ouviu a vida inteira, mas quantas pessoas não sabem a verdadeira notícia da Páscoa? Essa passagem, essa libertação. E nós somos desafiados a anunciá-la. Nós precisamos anunciar as boas novas do Evangelho, porque Cristo nos liberta até mesmo do hábito que temos de dar más notícias. Que tem gente que gosta da notícia ruim, não gosta? Parece que assim, nossa, vai piorar. Tá ruim? Espera para ver, karma que vai piorar. Né? As pessoas se reúnem e começam a falar as coisas ruins, as coisas que as incomodam, que as entristeceram, que as abateram. E o desafio para nós nesse texto é que sejamos os porta-vozes do Evangelho de Jesus Cristo na nação, na sociedade na qual estamos inseridos. É falar de um Cristo que liberta. Um Cristo que liberta da escravidão, um Cristo que liberta da angústia, um Cristo que liberta da inquietação da alma, de um Cristo que traz esperança em meio ao caos, um Cristo que traz libertação àquele que está sendo oprimido por todos os lados, um Cristo que liberta. Que possamos anunciar as boas novas do Evangelho e que vejamos a mão de Deus renovando e amparando cada um de nós. Havendo Ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Que esse espanto que tomou conta do coração dos discípulos, dos companheiros de Jesus, seja o espanto que esteja presente na nossa vida todos os dias. Que nós possamos acordar pela manhã e dizer: o meu Senhor vive. O meu Senhor vive. O meu Senhor ressuscitou dentre os mortos. Essa mensagem é para causar espanto em qualquer um. Ele morreu, mas Ele ressuscitou dentre os mortos e vive está, para nos dar a nova vida. E que Deus assim nos abençoe. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Eu vou pedir para o Ministério de Louvor vir aqui à frente para nós cantarmos nosso último cântico. Mas eu queria que você orasse nesse momento, onde você está. Quantas pessoas ao seu redor precisam ser libertas? Libertas do pecado, libertas do medo, libertas da opressão, libertas de sua forma de enxergar a vida, que vai na contramão do propósito e do querer de Deus. Quantas coisas na sua vida também precisam ser transformadas à luz da ressurreição de Cristo. Fale com Deus nesse momento, coloque sua vida diante dEle e clame. Ele vive está. Senhor, como é bom ouvir o relato de Marcos, trazendo de volta a reflexão dos leitores do Evangelho, notícias sobre a libertação que o Senhor proporcionou a Maria Madalena. Uma mulher que foi liberta pelo poder do Senhor. Como é bom poder nos lembrar dos companheiros de Jesus, aqueles que andaram ao seu lado, que ouviram seus ensinos, que aprenderam aos seus pés, que estavam abatidos, tomados pela tristeza, mas que obtiveram uma mensagem de esperança, uma mensagem de ânimo, de que o Senhor vive. Assim como estes personagens bíblicos, ó Deus, foram impactados pela presença do Senhor, que nós também possamos ser transformados de glória em glória, à imagem do Senhor Jesus Cristo e viver para a glória do Teu nome, meu Pai. Que essa transformação que o Senhor opera em nós, que nos conduza, Senhor eterno, ao anúncio, à proclamação de que o Senhor vive e reina para sempre, de que o Seu reino é um reino de paz,
de justiça, de equidade, de misericórdia, de perdão, de compaixão. Que nós possamos pregar o Teu Evangelho, Pai, e assim ver vidas e mais vidas libertas pelo sangue de Jesus, o nosso Senhor. Em nome de quem nós oramos. Amém, Pai. Amém. Fique em